Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Aquele que está no meio de nós é vivo e está passando a sua vida para nós. Nós estamos comentando a respeito da parábola do semeador. Nós vemos que nos 3 evangelhos há o relato da parábola que Cristo contou, que Cristo explicou. Cristo contou às multidões e explicou aos discípulos. E hoje nós vamos falar do fruto. O fruto. É muito importante nessa parábola a semente, o semeador, a terra, o que tem na terra. E tão importante também é o fruto. Nós precisamos dar atenção ao frutificar, porque o sentido final de toda essa estrutura dessa história contada por Cristo é o fruto. O resultado é o frutificar. É a semente deixar de ser uma semente para se tornar uma árvore e crescer e se fortalecer e ter capacitação de produzir, de gerar fruto. Então veja que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 13, no verso 8, assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Deu fruto. Esse é o propósito da palavra sendo lançada ao nosso coração: dar fruto. E esse é o propósito não só da palavra, mas deve ser também o propósito nosso com a palavra, porque a semente passa a ser da terra. A semente passa a ser abrigada, protegida pela terra. E tudo que a semente tem passa a ser daquela terra. Então o nosso propósito também deve ser o propósito da semente: dar fruto. E deu fruto. É maravilhoso quando alguém chega nesse nível de dar o fruto. É maravilhoso quando se cumpre numa boa terra a semente sendo lançada e dando fruto. Em Marcos capítulo 4, verso 8 também diz: e deu fruto. Em Lucas diz: e produziu fruto. Olha só. Então produziu significa formou, gerou. Em Lucas diz também vingou. Ou seja, houve uma transformação tão grande na semente, que era pequenininha, que era insignificante à vista humana natural. Porém, quando ela se aliou à terra e ela encontrou na terra todo o necessário, e o ambiente do reino de Deus ali também necessário, para que ela pudesse vingar, então ela se formou, ela se gerou, a tal ponto de se tornar uma árvore, a tal ponto de se tornar uma planta, e essa planta produziu o fruto, formar, gerar o fruto. Então veja que é um processo muito longo. Você consegue perceber que quando a gente lê a parábola do semeador, superficialmente a gente pensa só nos 4 solos, mas nós precisamos ir além de ver só os 4 solos. Nós precisamos ver o que tem nos solos, nós precisamos ver o semeador, a semente, nós precisamos ver o que é uma terra boa, e nós precisamos entender o ambiente propício, necessário para que essa semente chegue ao nível de dar fruto. Para a semente chegar no nível de dar o fruto, na proporção de frutificar, leva algum tempo às vezes, porque é preciso um desenvolvimento. Então veja que nós vemos que uma árvore ela é constituída de raiz, de caule, de folhas, de fruto e de semente. Olha só de novo: raiz, caule, folhas, fruto e a semente. Então a semente, dentro dela tem raiz, dentro dela tem tronco, caule, tem folhas e tem o fruto, e dentro desse fruto tem a semente de novo. Olha que processo que começa da semente e termina na semente. Então é um processo. Então toda a palavra que é lançada em nós, porque a semente é a palavra, existe um processo para que essa palavra ela receba o crescimento devido. Existe um processo da terra, um processo da própria semente, um processo do ambiente. E todos esses processos estão em harmonia, são harmônicos. Há uma harmonia, há uma estrutura,
há necessidade dessa água estruturando, desse calor, dessa luz, há essa necessidade de oxigênio, há necessidade dos nutrientes, dos sais minerais, há necessidade do DNA, do embrião da semente, e há necessidade de o semeador lançar a semente. É muito importante tudo isso. Então é um processo, essa semente cai lá, ela morre, ela germina e ela vai soltar raízes. Então a semente pequena você não vê raiz, mas ela tem o poder de criar raízes. Então a semente, quando ela nasce, ela começa a crescer para baixo, porque crescendo para baixo ela está se enraizando na terra. Até porque ela se enraiza para poder se proteger de ventos fortes, de tempestades, de ser arrancada por qualquer motivo, por qualquer coisa. Por isso mesmo que a semente, a primeira coisa que ela faz, ela se enraiza, ela cresce não para cima, ela cresce para baixo, ela cresce no escondido. A palavra de Deus, ela é lançada em nós e ela vai crescendo no escondido. Nós não às vezes percebemos e notamos porque não é aparente. As coisas de Deus não são tão aparentes, visíveis, físicas, mas há um poder que está no oculto, no interior, se desenvolvendo, e é a raiz. Então a palavra que é semeada em nós, ela tem esse poder de crescer em silêncio. Certo? E a raiz, ela serve para quê? Para alimentação. Por que ela cresce para baixo? Para segurar a árvore que vai ter estrutura para cima logo mais, para que quando vier os ventos e os problemas da natureza, os problemas naturais, normais, ela possa estar fixada na terra, ela possa estar ali. Então a semente, ela permanece em nós, porque ela cria raízes ao ambiente propício, a terra propícia, e dentro da semente tem as condições necessárias para desenvolver. Então ela se aprofunda, cria raízes, e é necessário essa alimentação, porque ela vai absorver, ela vai sugar os nutrientes, o zinco, o ferro, o cobre, o nitrogênio, dentre outras coisas mais, os sais minerais. Ela vai absorver para crescer, ela vai puxar da terra a energia da terra, para poder se alimentar e produzir o que ela deve produzir. É o que a palavra faz conosco. A palavra tem esse poder, a palavra tem essa capacitação. Essa palavra, ela opera de tal forma em nós, ela opera de tal maneira em nossa vida, que ela usa as nossas energias, que ela usa aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que é necessário para que ela possa se alimentar da nossa fé. Ela se alimenta da nossa fé, ela se alimenta da nossa atenção, ela se alimenta daquilo que nós podemos dar a ela, daquilo que nós temos para dar para ela. Então, em segundo lugar, a raiz, ela é guardiã de nutrientes, é um depósito de nutrientes. Então veja que antes de dar o fruto, a semente que se quebra, morre, volta a viver, e a primeira coisa que acontece é que ela cria essas raízes para alimentação e para depósito. A raiz é um depósito de nutrientes, é um depósito ali, reserva de nutrientes, para que nunca falte os nutrientes necessários, nunca falte as energias necessárias para que aquela palavra seja poderosa para cumprir e dar frutos. Então, depois que a raiz ela se estabelece, se instaura no solo, então vem o caule. E nós vemos que toda árvore ela é constituída de raiz e depois o caule. E o caule é o tronco, o caule é a espinha dorsal da árvore, certo? Ou seja, o caule se torna aquilo que vai deixar aquela árvore de pé, em pé, e pronta, na condição necessária para frutificar. Estar em pé, uma árvore, é a condição necessária, é a condição essencial para que ela possa dar o fruto. Então se torna
a nossa espinha dorsal também é a palavra. Por que que nós não caímos? Por que que nós não fracassamos? Por que que nós não abandonamos? Por que nós não nos retiramos? É justamente porque a palavra, ela cresce como um tronco, se torna uma espinha dentro de nós, a espinha dorsal, e nos mantém de pé quando vem ventos, nos mantém de pé quando vem problemas naturais da natureza, nos mantém de pé quando vem afrontas, justamente porque ela se torna essa espinha, esse sustentáculo, já que a raiz está sendo usada para alimentação e depósito de nutrientes, o tronco está sendo usado para fortalecimento, para nos deixar de pé. Então veja que a raiz passa pelo caule os nutrientes, e o poder, ele toma conta da nossa vida, certo? O poder da palavra, conforme vai passando o tempo, o ambiente, a semente, nós vamos vendo que vai criando dentro de nós o poder da própria palavra, certo? Na verdade, nós não temos o poder em nós mesmos. O poder que nós temos provém da semente. Quando a semente, ela morre, ela produz o fruto, ela produz a raiz, e da raiz ela cria o caule, ela cria o tronco, e esse tronco está passando esse depósito de energia, está passando esse depósito de energia para a nossa vida. Então vem a raiz, o tronco, e depois vem as folhas. E a folha, veja, antes de dar fruto, é necessário que haja raiz, o caule, as folhas. E a folha fala da fotossíntese, a força da árvore. A força da árvore está nas folhas. Veja que quando nós vemos uma árvore, nós vemos uma plantação que tem folhas amareladas, está com folhas que não contém o pigmento esverdeado, nós vamos perceber ali que está faltando luz, nós vamos perceber ali que está faltando força, energia, nós vamos notar ali que não tem cobre, não tem ferro naquela terra, nós vamos ver que aquela árvore está doente, está enferma, certo? Por quê? Porque a folha é responsável pela respiração, pela transpiração da árvore. Então veja que é pela folha que a planta se mantém viva, porque ela respira de dia e ela respira à noite, ela precisa respirar, é o oxigênio, as folhas elas produzem oxigênio, certo? E elas também recebem o oxigênio, então isso fala da presença de Cristo contínua, permanente, perpétua em nós, a palavra sendo ministrada pelo ar de Jesus Cristo, pela pessoa de Cristo, pela vida de Cristo, certo? Então vemos que é muito importante as folhas. Quando a gente abre lá no Salmo 1, no verso 3, fala assim: cujas folhas não caem. Uma das características da árvore plantada junto a ribeiros de águas é que as folhas não caem. Ou seja, não tem inverno, não tem primavera, não tem verão, não tem estação que tire as folhas ali daquele galho. Porque as folhas estão tão fortalecidas, elas estão tão abastecidas de calor, de água, de luz, de energia. Elas estão tão abastecidas de um oxigênio puro, que as folhas se mantêm, é muito forte, é saudável. Glória a Deus, isso fala de saúde para nós, meus irmãos. Isso fala de nós vivermos em saúde. Isso fala de nós passarmos a viver uma vida cheia de saúde. A saúde que Cristo tem para nós, certo? E depois que a gente vê a raiz que cresceu para baixo, certo? Que tem a função de se alimentar e guardar o nutriente. Nós vemos o tronco que deixa a árvore ereta, de pé, e passa pelo caule ali, as energias, os nutrientes que estavam ou que estão na raiz. E daí as folhas podem se formar, e as folhas estão recebendo a luz, fazendo a fotossíntese e respirando e sendo fortes. Daí vem o fruto. O fruto é o resultado dessa raiz na terra, desse caule ligando a raiz aos galhos, dessas folhas mantendo viva e vigorosa, robusta a árvore. E daí com esse tempo passado desse desenvolvimento, se torna
o resultado final dessa semente? Fruto. O fruto é o resultado da semente. O fruto é o resultado da palavra. O nós frutificarmos é o resultado de vivermos a palavra. É o resultado de andarmos na palavra. É o resultado de termos vivido pelo poder da palavra. E daí é possível frutificar, porque o resultado da semente é gerar o fruto. Então, o fruto é o benefício para os outros. O fruto é o benefício para outras pessoas, para nós mesmos, porque nós vamos comer do fruto, e para outros, porque nós vamos doar frutos, nós vamos fazer negócios com fruto. E o fruto, portanto, é o resultado da nossa vida, da palavra, de viver a palavra, de viver Jesus, de viver o Evangelho de Cristo, de andar no Evangelho de Cristo. Então veja que aos benefícios, os frutos são para nosso mantimento e para o benefício dos outros. E o fruto também, além de ser o resultado da semente, e esse resultado ser um resultado que beneficia a nós mesmos e aos outros, o fruto guarda a semente. O fruto, dentro de todos os frutos, tem mais sementes. Ou seja, dentro de todos os frutos tem mais vida, tem mais DNA. Para a gente plantar, para a gente comer, para a gente doar, é maravilhoso. Então veja que em todo fruto, Deus guarda a sua palavra nos frutos. Então toda vez que nós frutificamos pela palavra, os frutos que nós damos vai gerar mais palavras ainda, mais sementes que contêm DNA, que contêm informações físicas, que contêm informações genéticas, que contém um embrião, que contém vida ali, um recipiente poderoso de energia, de vida, de espírito de vida. Conterá mais Jesus no que ele é, no que ele fez, no que ele falou. Terá mais vida real, vida serviçal e vida de homem perfeito nessas sementes que estão guardadas, alojadas no fruto. Uma das finalidades do fruto, portanto, é guardar as sementes de novo. Então veja o ciclo, começa tudo de novo. Nós passamos a ser o semeador de novo, e nós passamos a voltar a semear de novo, e passamos a esperar esse processo de criar raiz, de morrer a morte de Cristo, de viver com a vida de Cristo, de andar na ressurreição de Cristo, e daí criar essa raiz, crescendo para baixo primeiro, depois o caule, que é crescer para cima, que é os troncos, as folhas, o fruto, a semente, e aí tem semente de novo. Então tem o processo dentro de si novamente, todo o processo se repete, e nós vamos viver essa vida repetindo tudo de novo, começa tudo de novo. Sempre teremos sementes, nós sempre teremos sementes, se nós soubermos usar as sementes, nós sempre teremos o fruto e a semente, porque nós sempre vamos estar plantando sementes do reino. Quanto mais nós plantamos sementes do reino, é uma força espiritual, mais nós vamos ter sementes, porque os frutos vão nos dar de novo muito mais sementes do que nós plantamos, muito mais sementes do que nós tínhamos no começo. Então depende muito do quanto nós plantamos, do quanto nós temos de fruto e o quanto de semente tem nesses frutos, para que possamos ter ainda mais sementes, para que possamos comer ainda mais semente, para que possamos plantar ainda mais semente e doar ainda mais sementes. Então depende muito da nossa maneira de viver, se nós vivemos como semeador, se nós somos semeadores que estamos saindo a semear a palavra de Deus. Posto tudo isso, esse processo do fruto, nós vamos entender melhor agora esse processo do fruto e da semente. O fruto, o que seria um fruto, pastor? Já que a conclusão, a consequência de plantar, o que se espera de um plantio é uma colheita. A colheita é o fruto. O que seria esse fruto? São obras. Frutos, portanto, em primeiro lugar, são obras internas, obras do coração. Porque a semente ela é lançada no coração e ela produz primeiramente no coração. Primeiramente o fruto é interno, o fruto é para nós. Mas
todo fruto interno produzido para nossa alimentação no reino, nós como lavoura de Deus, nós também somos chamados para ser edifícios de Deus. Então todo fruto tem o poder de fazer obras externas. Então veja que o fruto é uma graça, é uma capacitação do lado interno do nosso espírito, gerado pela palavra, para fazer obras externas, obras físicas no mundo. Então isso é um fruto. Fruto e obra andam juntos, certo? Tem gente que diz que fruto não é obra e obra não é fruto, mas fruto e obra, eles andam muito juntos, eles são muito ligados. Todo mundo que frutifica faz obras, todo mundo que faz obras em Cristo está frutificando, e é um entrelaço muito grande, porque nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus vê a igreja, Deus vê o seu reino do céu, que é a igreja. Deus constituiu a igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja edificada como lavoura, como edifício. Paulo disse isso em 1 Coríntios 3, nós vemos isso. Então o fruto é uma força interna para realizar obras externas. O fruto, portanto, é uma força, uma sabedoria, uma capacitação de dentro de nós, gerado pela palavra, para gerar, para realizar, para fazer obras por fora de nós, obras na terra. Veja como que o fruto, que somos lavoura, e a obra como edifícios estão entrelaçados, vinculados, certo? O que é mais um fruto, pastor? Em terceiro lugar, fruto é uma energia dada para nós, dentro de nós, o nosso espírito, gerada pela semente que se tornou essa árvore que produziu esse fruto. Então essa energia dada, nós chamamos de dunamis, esse poder energético dentro de nós para ações a ser realizadas. Então todas as ações que nós vamos realizar começa com a energia dada pela frutificação do Senhor em nós, pela frutificação da presença do Senhor em nós, pela frutificação da palavra, da semente em nós. Em quarto lugar, todo fruto interno produz uma obra externa. Todo fruto, então, é interno, porém, todo fruto interno produz, gera, realiza uma obra fora de nós, certo? O fruto é subjetivo, é interno, é escondido, é oculto, mas tem um poder extraordinário de realizar algo muito objetivo, muito claro, concreto, físico, evidente, que seria a obra. Então, a pessoa dá o fruto, uma vida frutífera. Quando a gente frutifica dentro de nós para fazer a obra fora de nós. Então, para nós é fruto, para o mundo é obra. Para nós é uma energia interna, mas para o mundo é uma energia que foi canalizada a tal ponto que se tornou visível, externa. Então esse é o sentido de fruto. Então eu queria que você guardasse essa informação de que o fruto é uma capacitação interna, de poder interno dentro de nós para a realização de obras externas, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós primeiro somos a lavoura de Deus, nós passamos por esse processo da raiz, do tronco, das folhas, do fruto e da semente de novo, para ter esses frutos dentro de nós, para que através dessa vida frutífera possamos ter uma vida de obras. Veja que nós já lemos isso, que a fé sem obras é morta. Por que uma fé sem obras é morta? Porque se não existe obras, é porque faltou fruto. Quando não existe essa frutificação dentro de nós, nós nos mantemos inoperantes, nós nos mantemos estagnados, nós nos mantemos acomodados, nos mantemos sem força, sem recurso para fazer obras, porque o recurso para fazer obras está no DNA da semente que se tornou esse fruto e produziu dentro de nós todo o necessário, o recurso necessário, a programação necessária, a estrutura necessária para gerarmos obras pela terra. Glória a Deus. A igreja foi chamada para frutificar e através desses frutos realizar obras maravilhosas no nome do Senhor. Então,
A semente deu vida, meus irmãos, cresceu, produziu, deu fruto, e esse fruto vai dar obras. Essa lavoura deu fruto, e esse fruto vai realizar obras. Esse edifício foi construído, e esse edifício vai gerar abrigos, obras. Então a semente, ela cresceu, ela vingou, ela criou raiz, ela criou tronco, ela criou folhas, ela criou o fruto. E esse fruto é um fruto que tem dentro dele, de novo, o fruto é do rei, é do servo, é do homem perfeito. E a semente dentro do fruto é do rei do reino, é do servo do reino e do homem perfeito, o homem, a imagem de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o fruto que nós damos é um fruto que revela, que mostra a realeza de Cristo, o serviço de Cristo e a imagem de Jesus Cristo. Nós vemos que essa parábola foi escrita nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, certo? E nós estamos falando em cada aula do significado de Mateus ter escrito aos judeus, querendo provar aos judeus que Jesus é o rei prometido. E depois nós passamos a falar de Marcos, que Marcos é escrito aos romanos para mostrar aos romanos que Jesus é o servo perfeito, é o servo que trabalha, é o servo que não para, é o servo que sempre está produzindo, realizando. E nós também falamos de Lucas, que Lucas é o evangelho escrito por Lucas aos gregos, revelando Cristo como o homem perfeito, como o homem a ser o modelo a ser seguido, o homem que tem a imagem do Deus invisível, certo? Então nós vemos que em Mateus, essa parábola, ela está falando dessa mensagem, dessa semente de rei. E já que é uma mensagem do rei, o fruto começa do máximo para o mínimo. Um produziu 100, 60 e 30. Sementes do reino e do rei, que dão frutos do reino em nós e na terra. Então são frutos e sementes. Então começa do 100, vai para o 60 e para o 30. São sementes para estabelecer o reino de Deus, para mostrar o rei, semente de autoridade. Agora olha só, que nós vemos que são 3 terras ruins. E são três resultados de colheita, de fruto. Certo? 100, um produziu 100, primeiro resultado é 100. Mateus começa falando assim, que é 100, depois o segundo resultado é 60, o terceiro resultado é 30. Então vemos que são 3 resultados dessa semeadura na colheita, e começa do 100, certo? Já em Marcos começa do mínimo para o máximo, começa do 30, vai para o 60 e vem para o 100. Em Lucas não existe 30 e 60, só existe 100. Então veja que nós vamos entender um pouco melhor isso, certo? Mateus está dando a semente de rei, começa no 100. Qual que é a primeira semente, o primeiro solo? À beira do caminho, o ego, o eu. Então, Mateus está dizendo que foi lançado e a primeira semente deu 100. O primeiro solo é o solo do ego, do eu no lugar de Deus, do eu no lugar da palavra, da independência, da felicidade destituída de Deus, dos ferimentos que as pessoas possuem por ser cheias de razão, de lógica de si mesmo, por amarem a si mesmo e não conseguir amar o próximo como a si mesmo. Então, o ego tem o poder de tirar 100% do governo do rei. Já que essa terra que era muito boa, não tinha o ego, a primeira semente deu 100. A primeira semente deu 100. O primeiro solo não deu nada. E o primeiro solo está falando do eu.
o eu é tão inimigo da palavra do rei, porque o rei se assenhoreia, não é? O rei que comanda, o rei, ele é o governador, todos têm que submeter ao rei, e o ego aceita se submeter a alguma coisa? O eu aceita se submeter a alguma coisa? Então o eu é o maior inimigo da palavra do rei, em Mateus. Então o eu, ele retira completamente o poder do fruto. Agora, quando não existe o eu, quando não existe o ego, a semente do rei cai no nosso coração e produz 100. Então, quanto mais a gente tiver de Cristo e da palavra e menos de nós mesmos, mais a palavra do reinado vai produzir em nós, certo? Já que o segundo solo é o pedregoso, que é o da religião, e diz aqui que o segundo resultado em Mateus foi uma semente por 60, a religião, ela tem o poder de tirar o domínio do reino, certo? Então a segunda semente foi lançada e deu 60 do reino. Não tinha religião. Quando não tem religião, quando não existe o eu na palavra do rei, nós produzimos 100. Quando não existe a religião, nós produzimos 60, porque a religião é inimiga. A religião, ela atrapalha. Veja que o eu não deixa a palavra nem entrar. Satanás rouba, certo? A palavra do rei. A religião ainda entra, mas tem pouca terra. Então, a religião rouba a palavra, a tal ponto da palavra do rei, que é produzir 60 para nós. 60 em fruto, 60 em semente, e não é produzido. Já a terceiro solo é o solo cheio de espinho, que é o mundo. E aqui o terceiro resultado, de acordo com o ângulo de Mateus, é 30. É 30 por 1. Então o mundo, ele atrapalha a mensagem do rei, certo? Por quê? Porque o mundo é oposição ao reino. Agora, quando não tem o mundo, a palavra é semeada e ela produz 30. O mundo não produz nada. Então olha o que quer dizer, que o mundo não produz nada, a semente vem e produz 30. A religião não produz nada, mas aí vem a palavra e produz 60. O eu não produz nada, mas aí vem a palavra do rei e produz 100. Vocês conseguiram entender o sentido de ser primeiro 100? O 100, porque o eu é o inimigo, não existe o eu, dá 100. 60, porque não existe a religião inimiga, dá 60. O mundo dá 30, porque não existe o mundo, a semente pode gerar 30. O mundo, a religião e o eu não ia gerar nada, já que não existe. Se não existe o mundo, gera 30. Se não existe a religião, gera 60. Se não existe o eu, gera 100. Agora em Marcos, nós vemos que Jesus é apresentado como o rei. Nós vemos que Jesus é apresentado como servo. Ele é o servo. Ele é aquele que presta o serviço em prol do reino. Então em Marcos não começa do máximo, em Marcos começa do mínimo, certo? Começa do 30, vai para o 60 e vem para o 100. Então é o começo mínimo para terminar no máximo. Em Mateus começa no máximo e termina no mínimo. Então nós vamos inverter o significado aqui, certo? O primeiro solo em Marcos também é o solo do eu. E o ego, tira a eficácia da palavra em 30. Porque o ego e o serviço, eles não combinam. Então onde tem ego, não vai produzir nada. Mas se não existe o ego, produz 30. Certo? Porque o ego é inimigo de ser servo. Nenhuma pessoa cheia de si mesmo quer servir. Ela quer ser servida. Agora, se não existe isso, então a semente produz 30, certo? Agora, o segundo solo aqui em Marcos também é o solo religioso, é o solo pedregoso, é o solo da pedra. Então a religião entra e a religião tira 60% da eficácia da semente. Se tem religião, não produz, mas se não tem, é 60% de eficácia. Porque a religião, ela está baseada em servir para si mesmo. Você não serve para o reino, você serve para aparecer, você serve para ser notado. O religioso, ele está fazendo as coisas porque ele está sendo visto. Se alguém não vê-lo, ele não consegue continuar fazendo aquilo.
O religioso, ele está pregando o evangelho para si mesmo, mas se não é ele o foco, ele não prevalece, ele não permanece. A religião coloca o homem no centro e o serviço do reino coloca Jesus no centro. Nós servimos a Cristo, então toda a palavra do servo, num solo que não tem religião, para serviço, vai gerar 60. E o terceiro solo aqui de Marcos, também é o solo cheio de espinhos, que é o solo mundano. Então o mundo é o maior inimigo da palavra do serviço. Se na palavra do reino o maior inimigo é o ego, veja, é o ego. O maior inimigo para o servo, para a semente de serviço, de trabalhar na obra de Deus, de trabalhar no reino de Deus, não é o ego, é o mundo. A religião sempre está no meio aí. Ela atrapalha completamente a palavra do reino e ela atrapalha completamente a palavra do servo. Mas o mundo é 100% contra o serviço. Porque no mundo você tem o seu desejo, é o desejo dos seus olhos, é o desejo da sua carne, é a soberba da sua vida. Você aparece, no mundo o centro é você. No mundo o centro é você para se autossatisfazer. E no reino, a semente, o fruto do reino, nunca é colocada para nós aparecermos. Nunca é colocada para satisfazer os desejos dos nossos olhos, os desejos da nossa carne, os desejos da nossa vida. É o contrário, é os desejos dos olhos de Cristo, é os desejos do corpo de Cristo, que é a igreja, e o desejo da vida de Cristo, que é a igreja. Então veja que o mundo é inimigo da palavra de servir. As pessoas que estão vivendo o mundo não conseguem servir no reino. Assim como as pessoas que são cheias do ego não conseguem viver o reino. Se você não consegue viver o reino, é porque você é cheio de si mesmo. Se você não consegue trabalhar para o reino, é porque você é cheio do mundo. E se você tem muitas dificuldades em estabelecer, é porque você é religioso, está ali a pedra como o serviço do reino, a semente do reino, está ali a pedra e você não consegue viver na dimensão do reino, está ali a pedra para você viver no serviço do servo perfeito e você não consegue, porque a religião está baseada em nossas próprias justiças. E se você não consegue viver no serviço completo do reino, é porque o mundo está ali. Agora em Lucas, só existe um resultado: 100. As sementes do homem perfeito, porque Lucas fala de Cristo como homem perfeito, é para gerar imagem e semelhança desse homem perfeito em nós. Então o fruto de Lucas apresenta Cristo como homem perfeito, essa semente do homem perfeito e o frutificar dessa semente é para gerar a imagem e a semelhança de Cristo. Lucas 8,15 fala isso, certo? Então, se não tem o eu, produz 100% de imagem e semelhança. Se tem o eu, não produz imagem e semelhança. Então em Lucas não tem 3 termos, não tem 3 tipos de colheita, não tem 3 tipos de resultado, porque toda semente que é para moldar e para nos fazer a imagem e a semelhança, formar Cristo em nós, gerar Cristo em nós, nos fazer mais parecidos com Cristo, ser de glória em glória renovado à imagem do seu Filho, é uma semente que vai sempre produzir 100. Então não tem o eu, o ego não deixa gerar a imagem e a semente, mas se não tem o ego, vai sendo gerado imagem e semelhança de Cristo. Foi o que Adão perdeu, imagem e semelhança de Deus, para ter a imagem e a semelhança de si mesmo, certo? E aí vem as sementes e os frutos e nos vai levando à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Se não tem religião, dá 100, porque a religião nos impede de provar a imagem e a semelhança de Cristo. Nós queremos arrumar a religião. Ela está baseada em arrumar a nossa imagem, em reformar a nossa imagem, em fazer um Photoshop da nossa imagem, em ir tirando os defeitos da nossa imagem, consertando a nossa imagem. Então a gente faz coisas, faz cirurgias na nossa imagem. É um processo cirúrgico a todo tempo a religião, para ver se molda a nossa imagem, a imagem e semelhança de Cristo. E é impossível fazer isso.
Já a semente tem o poder de transformar, é uma transformação. Não vos conformeis, não vos formeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. A semente tem o poder de fazer essa transformação, de transformar a nossa imagem e semelhança caída, pecaminosa, na imagem e a semelhança de Cristo. É o poder da semente, não é o poder da nossa busca religiosa de cirurgias e de photoshops sobre a nossa imagem, mas é o poder que a semente tem de nos fazer parecidos com Cristo. Em terceiro diz aqui que se não tem o mundo, a imagem e a semelhança de Deus é 100%. Porque o mundo é a imagem e a semelhança do pecado. Veja que o que tem no mundo tem na nossa carne. São irmãs gêmeas. O que tem no mundo, o desejo dos olhos, a soberba da vida, o desejo da carne. O que tem aqui no mundo tem na nossa carne. Ou seja, o mundo ele é baseado em aparecer, em ter riquezas, em viver na maldade da carne, nos desejos da carne. Mas aí, quando a gente vai retirando o mundo, a própria palavra vai retirando o mundo, a gente para de parecer com a carne, a gente começa a parecer com o Filho, a gente começa a parecer com Jesus. Então esse é o sentido de dar fruto. E aí então a gente dá frutos na imagem e semelhança de Jesus. Veja, em Mateus a gente dá frutos para exercermos o reinado em, glória a Deus, em 3 níveis. Se não tem o eu é 100, se não tem a religião é 60, se não tem o mundo é 30. Em Marcos a gente exerce o poder de frutificar e de dar frutos. Se não tem o eu é 30, se não tem a religião é 60, se não tem o mundo é 100. E em Marcos a gente é chamado a frutificar e a semear sementes de 100. Ou seja, não tem o mundo é 100, imagem e semelhança de Cristo. Não tem não tem a religião é 100% a imagem e a semelhança de Cristo. Não tem o ego, é 100% a imagem e a semelhança de Cristo. Então esse é o sentido da gente frutificando e chegando naquilo que Cristo tem para nós, naquilo que Cristo quer fazer por nós. Então glória a Deus, eu creio que você está conseguindo entender cada vez mais essa semente que deu vida e deu fruto. Olha só, nós temos que entender isso, que isso tem muito a ver com a nossa chamado de vida, com a nossa salvação. E a nossa salvação não é apenas morar no céu, mas é fazer o céu morar aqui em nós, na terra. O céu, salvação não é a gente indo para o céu, salvação é o céu vindo morar em nós, o reino dos céus vindo morar em nós. Então nós temos esse propósito do reino dos céus, glória a Deus. E esse reino dos céus aqui, que é a vida da igreja, nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos um templo vivo, nós nos tornamos uma lavoura viva de Deus. E esse é o sentido de ser salvo. Ser salvo é se tornar uma lavoura de Deus, um edifício de Deus, um templo de Deus, que frutifica como lavoura, que executa obras como edifício. E dentro desse reino dos céus, que passou a vir morar em nós, nós temos o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso propósito. Então veja, nós temos o nosso chamado, que nós somos chamados por Jesus Cristo para viver a vida da salvação. Nós temos a vocação, que é a obra específica de Cristo para a nossa vida. E nós temos os propósitos, que são os meios pelos quais nós vamos exercer esse chamado em Cristo e essas vocações, essas missões que Cristo deu para nós através de propósito, através de ideias, através de planos dados pelo Espírito Santo. Então olha como ficou simples. A diferença de chamado, que Cristo nos chamou para a vida eterna e salvação, de vocação, que é a missão, o executar do trabalhar em Cristo, e o propósito, que são as ideias e os planos para executar o chamado, que é a vida eterna, a vida do céu, e a vocação, que é as missões específicas, os planos que Deus nos dá. Então dentro desse viés, nós vamos entender a semente da palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem o DNA
do nosso chamamento, tem o DNA da nossa vocação, tem o DNA do nosso propósito, ou seja, tem todas as informações necessárias para que possamos crescer, nos tornar raízes aprofundadas, esse tronco forte e alto, essas folhas frondosas e bonitas, dando esses frutos que têm muitas sementes. Então veja que esse chamado, ele está sendo revelado aqui, na semente de Lucas. Ou seja, nós fomos chamados para viver a imagem e a semelhança de Cristo. E a semente de Lucas, da parábola da sementeira e do semeador de Lucas, está se referindo a Jesus e a palavra de Jesus como o homem perfeito, que tem a imagem e a semelhança de perfeição, que é a imagem e semelhança de Deus. Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. E ao recebermos a semente do homem perfeito, recebemos a imagem da semelhança, recebemos a semente da imagem e a semelhança de Deus, e passamos a ter esse chamado de ser Cristo, de ser igreja. Ser igreja é ser corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Portanto, nós somos chamados a ser como Cristo. Então o nosso chamado é viver em Cristo e viver Cristo. Nosso chamado é viver Cristo e em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós. O nosso chamado é esse, Cristo vivendo em nós. Nosso chamado é esse, é Cristo sendo formado em nós cada vez mais. Então é a semente de Lucas moldando em nós o que Cristo é, moldando em nós a imagem, nos parecendo com Cristo, a semelhança, tendo a característica de Cristo dentro de nós, o fruto do Espírito Santo dentro de nós, andando no amor que Cristo tem, andando na fé que Cristo deu, andando no Espírito que Cristo deu para nós vivermos. Então esse é o nosso chamamento. Chamado está então ligado, entrelaçado a viver a vida em Cristo e viver a vida com Cristo, a ser a imagem e a semelhança de Cristo, para fazer e andar no que Cristo fez e andou, certo? Então está na semente de Lucas. A semente de Lucas é a semente do chamado. Nós recebemos esse chamado de viver Cristo e viver o que Cristo é, e viver o que Cristo fez, viver a imagem e a semelhança de Cristo. O segundo, a vocação está na semente de Mateus. A vocação está na semente da parábola em Mateus, visto que Mateus está apresentando a semente e o semeador como rei. É a semente real. Dentro da semente tem o poder do reinado, e nós fomos chamados para sermos reis, certo? Ou seja, para a gente cumprir vocação, que são funções específicas dentro do reino de Deus. E essas funções específicas vão passar por nós sermos prósperos, por nós pregarmos a palavra, por nós termos um dom ministerial de evangelização, de pastorado, de mestrado, ou nós termos um dom do Espírito Santo, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de milagres, dons de curar, variedade de língua, interpretação de línguas, profecia, socorros, governos. Ou seja, a vocação ela passa pelas essas atribuições dentro de nós. E essas vocações elas estão ligadas à semente de reinado. Ou seja, só um rei consegue exercer, certo? Só um rei consegue receber vocações, missões específicas de vida. Não missões para viver aqui dentro da igreja no domingo. Missões específicas de vida, para viver a nossa vida na integridade de todo o tempo da nossa vida, de todos os dias, semanas, meses e anos da nossa vida, cumprindo nossa vocação como reis. É por isso que nós recebemos a palavra dentro de nós, para gerar frutos para o reino, porque esses frutos do reino estão relacionados à nossa vocação, às nossas missões específicas que cada um tem no individual, no particular. E nós recebemos a nosso chamado de vida pela semente do homem perfeito, para viver Cristo e andar como Cristo. E em terceiro lugar, nós vemos os propósitos. E os nossos propósitos estão na semente de Marcos, da parábola do semeador em Marcos. Porque Marcos está falando a respeito do servo que semeia sementes de serviço.
E os nossos propósitos são planos e ideias de ações. Nossos propósitos são planos, ideias e propostas e programações de trabalho, de serviço, de colocar a mão no arado. E há maneiras para fazer isso. E há formas para fazer isso. E há situações e oportunidades para fazer isso. E os propósitos estão ligados ao serviço. A vocação está ligada ao reinado. O chamado está ligado a esse homem perfeito, que é Jesus. Nós fomos chamados para ser como homem perfeito. Nós somos vocacionados para ser rei e agir como reis, de acordo com as funções específicas que o Espírito Santo nos dá. E nós somos chamados aos propósitos para servir como Cristo serviu. Nós somos chamados para cumprir propósitos, planos, ideias, trabalho, colocar a mão, certo? É o objetivo, não é a teoria. O servo não tem teoria. O servo tem prática, é colocar em prática o que Deus nos deu. A semente se tornando um fruto, esse fruto nos dando energia, a tal ponto, de tal maneira, que a gente faça obras com os nossos braços, com a nossa inteligência, com as nossas mãos, e sejam obras objetivas, obras físicas, obras vistas, obras que podem ser vistas. O fruto às vezes não é visto, mas as obras do fruto, as obras que o fruto dá, as obras que o fruto gera, as obras que o fruto proporciona, as ideias que o fruto dá, os planos e propósitos e as práticas que o fruto dá de serviço são vistas. Então veja que nós estamos vendo o fruto que nós estamos para viver, que nós temos que viver. É fruto do nosso chamado para ser a imagem e a semelhança de Jesus. É frutos da nossa vocação para viver a semente de Mateus, que é a semente do rei e do reinado. E o fruto e a semente do propósito, que é a semente do servo e do serviço. Então veja, meus irmãos, que é maravilhoso a gente ir aprendendo todos esses fatores, tudo isso. E nós vimos aqui também, então, para concluir, que esses frutos, eles têm níveis. Marcos diz, alguns deram 30, outros deram 60, outros deram 100. E nós precisamos entender também o nível de amadurecimento que nós temos para produzir frutos de 30, de 60 ou de 100, ou de 100, ou de 100, ou de 60, ou de 30, ou de 100. Nós precisamos pensar também pelo lado que nós estamos falando aqui, pelo lado do chamado, da vocação e do propósito, pelo lado do reinado, do serviço e do homem perfeito, mas nós precisamos olhar pelo lado nosso, da terra, a terra madura. Que tipo de terra que nós vamos produzir? Que tipo de nutrientes nós vamos dar? Que tipo de pessoa nós estamos sendo para produzir o fruto? Então nós, dentro desse viés, nós podemos também elencar 3 maneiras de frutificar. A primeira é a de 30. É a de 30 que é falado em Mateus como o rei. Por último, obras de 30, sementes de 30, frutos de 30. E em Marcos, falado em primeiro, como obras de 30, frutos de 30. E que seria essas pessoas, nós olhando como pessoas para dar à semente o que a semente precisa, como terra dar à semente o que ela precisa para frutificar. Nós vemos que isso fala de uma etapa da infância. Nós vemos que isso fala de pessoas que são ainda pessoas que vivem na etapa da infância, que vivem na etapa do primeiro estágio de crescimento espiritual. Nós nascemos de novo da água e do Espírito como aceitamos Jesus, recebemos a salvação, recebemos as sementes, mas a criança, ela não consegue, ela não tem a capacitação de gerar, porque ela é criança, ela é limitada, certo? Ela é limitada. Se você der uma arma na mão de uma criança, ela vai brincar, ela nunca vai atirar. Ou seja, o potencial da arma é muito grande, mas na mão de uma criança,
não é desenvolvido como deveria desenvolver. Se você der um carro na mão de uma criança, ela vai sentar no banco, ela vai ali mexer nos botões, ela vai simular uma direção, mas ela não vai dirigir, porque ela é criança, ela não tem capacidade. Se você der um celular na mão de uma criança, o máximo que ela vai fazer é jogar um joguinho, é ver um videozinho, mas o celular tem muito mais poder e potência, é a criança. O problema é que ela é uma criança, e como criança ela não tem capacitação de usar a arma como deveria, usar o carro como deveria, usar o celular como deveria. Então ela usa, mas usa menos. Então isso fala de frutos de 30, que são pessoas que ainda não têm o entendimento perfeito, que ainda não amadureceram, que ainda não cresceram, então recebem frutos para viver bem, porque 30 é algo maravilhoso para viver. A pessoa que vive em 30, ela vive maravilhosamente bem, porque ela pode comer e ela pode continuar plantando. Tanto o fruto, ela come o fruto, como ela come a semente, e ela pode continuar plantando a semente. Então isso é maravilhoso, mas não é a vontade de Deus. Nós precisamos avançar da etapa da infância. Kennedy Reagan disse assim: nós estamos na etapa da infância procurando ter fé. Quando nós estamos procurando ter fé, quando nós estamos procurando ter amor, quando nós estamos procurando ter alguma coisa que a palavra diz que nós já temos, nós estamos na etapa da infância, procurando, caçando. Com o celular nas mãos nós estamos caçando, com o carro nas mãos nós estamos caçando ir a algum lugar. Sim, então nós precisamos entender que nós precisamos deixar da etapa de procurar para ter, e aí é o amadurecimento. Então esse é o fruto de 30, no que se refere à terra. A terra não consegue ter tudo que a semente precisa para poder produzir 100, então ela produz 30. Agora nós vemos em segundo lugar aqui, 60, tanto em Mateus quanto em Marcos é 60, em Lucas não tem 30 e 60, Lucas é apenas 100, certo? E esse 60, ele fala do que? De uma terra, de uma pessoa, de um coração que está mais preparado para produzir. Veja que essa parábola está falando da salvação, mas está falando da nossa vida toda. Não é só no que se refere à evangelização, para evangelizar e ganhar as almas. Nossa vida toda está baseada nessa parábola de plantar e colher, plantar e colher, plantar, colher, comer, viver. Então isso fala de pessoas que amadureceram mais, que já são jovens na fé, que já entraram naquele estágio de crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18, já estão crescendo, já estão deixando o leite fraternal para ter uma comida mais sólida. E daí, sendo uma terra mais robusta, sendo uma terra com mais nutrientes, sendo uma terra com mais sais minerais, sendo uma terra com mais água, sendo uma terra com mais ar, sendo uma terra com mais iluminação, com o sol apropriado, com certeza vai gerar mais, vai gerar melhor, vai gerar com mais eficácia, vai ter 60, e quem tem 60 é maravilhoso para viver, mas já tem demais, é maravilhoso para viver comendo 60, mas já pode produzir mais, plantando e semeando também em outros lugares. Então veja que, em último, é a terra de 100, certo? O que são a terra de 100? São os que amadureceram, são os que decidiram de fato. Aí vai entrar na parábola em si, do mundo. Deixaram os espinhos do mundo, retiraram as pedras da religião e não permitiram mais que o coração fosse cheio de si mesmo, de trânsito, do eu. Então o diabo não rouba mais a palavra, porque o eu não está mais ali. A pedra não mais tira o lugar da palavra, porque a pedra foi retirada. O espinho não rouba, não concorre com a palavra, porque o espinho foi retirado. E há um tempo, e essas pessoas amadureceram, elas receberam o sol necessário, elas receberam a luz do sol necessário, elas receberam tudo que é necessário. Então a terra pode dar para a semente, para que a semente gere todo o seu potencial. Na terra está ali todos os elementos, os nutrientes, os sais minerais. O ambiente é adequado, a semente é perfeita,
E daí a semente pode pegar tudo que é da terra e tudo que é do ambiente, tudo que é da pessoa, tudo que é de Deus. E a semente é Cristo. E aí produz 100. Produz 100. Glória a Deus por isso. Quando a gente produz 100, a gente chegou no nível de amadurecimento. A terra está pronta. E o ambiente é adequado. Porque para produzir 100, nós precisamos estar no ambiente adequado. E o ambiente adequado, propício, não é o mundo. Nós estamos falando que não é o mundo. Não é a religião. Nós estamos falando que não é a religião. E não é o ego. É o ambiente da igreja. É o ambiente de ser igreja. É o ambiente de estar plantado em Cristo. A semente é Cristo e o ambiente passa a ser o próprio Cristo. A semente é Cristo e o solo do nosso coração passa a ser o solo de Cristo, porque nós estamos plantados nele. E plantados em amor, como nós lemos e estudamos no vídeo passado. Então veja que produz 100. Agora veja que aqueles que produzem 30, que são aqueles que estão na etapa da infância, eles estão vivendo para si mesmo. Eles não sabem qual é o chamado deles direito, eles não sabem qual é a vocação, eles não sabem qual é o propósito. Glória a Deus. Mas mesmo assim Deus está dando semente para eles poder viver e plantar de acordo com a mente limitada deles. Mas aí, quando começam a crescer, começam a entender qual é o seu chamado, começam a entender qual é o seu propósito, começam a entender qual é a sua vocação. Daí eles podem passar para 60, porque eles já começaram a entender Cristo, que o chamado deles é Cristo, que o chamado deles é viver como Cristo, a imagem e a semelhança de Cristo, que a vocação deles é específica, que eles estão descobrindo o que eles foram chamados para fazer em Cristo, a vocação e o propósito. Eles começam a ter lapsos, vislumbres, flashes do propósito, das ideias, dos planos. 60, porque Deus sabe que essas pessoas vão começar a plantar mais. Mas uma pessoa que entendeu o seu chamado em Cristo, uma pessoa que entendeu o que ela é em Cristo, e ao ponto dela falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ela anulou o eu, e ela tirar completamente a religiosidade, ela não tentar se achegar a Deus, ela não procurar as coisas, ela chegou lá, ela chegou à estatura do varão perfeito. Glória a Deus, como diz em Efésios capítulo 4, ela chegou a ser a estatura, ela não está procurando ser, ela entendeu que ela é em Jesus Cristo, e ela retirou o mundo, ela não ama mais o mundo, nem aquilo que no mundo há, e aí ela entendeu o seu propósito, ela entendeu como fazer. Então a pessoa que está entendida e começa a viver o seu chamado, que é Cristo, começa a viver a sua vocação, que são obras específicas, que são direções pessoais para a pessoa, e ela começou a andar no seu propósito, começou a fazer as coisas, os planos, realizar, fazer de acordo com os propósitos do Espírito Santo, de acordo com os propósitos da semente, de acordo com os propósitos do DNA da semente, de acordo com a vida que existe na semente, ou ela pode ser essa terra de 100. Então veja, meus irmãos, que muitos de nós estamos em 30 porque não crescemos, outros estamos em 60 e outros de nós estamos chegando a 100, mas que Deus quer que cheguemos a esse 100, que Deus quer que em muitas áreas e níveis da nossa vida nós estejamos no 100. Esse é o propósito da nossa vida, é frutificar, é dar fruto, é viver dando fruto como lavoura e fazendo obras como edifícios de Deus, que você possa ter sido abençoado. Nós vamos continuar falando de frutos, porque o mais importante dessa parábola é o frutificar. O evangelho é vida, meus irmãos.